Você sabia que 90% da maioria das lojas virtuais que começam, elas fecham logo nos primeiros meses? E a gente percebe que a grande maioria comete os mesmos erros, falhas muito comuns. Então, se você pretende iniciar uma loja virtual e você quer evitar esses erros, evitar essas falhas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como que você começa uma loja virtual da maneira mais correta possível. Eu sou o Gabriel Walter, especialista em e-commerce e negócios digitais, e o meu compromisso é ajudar você a transformar a sua ideia em um negócio digital de sucesso. Bom, pessoal, hoje nós estamos começando uma nova série de conteúdos, uma nova playlist aqui dentro do nosso canal, que nós nomeamos de e-commerce na veia. Então aqui nós vamos falar de tudo que você precisa para poder começar o negócio digital da maneira mais assertiva possível, aplicando técnicas, estratégias e conseguindo explorar tudo que esse mercado te entrega e te oferece para que você possa realmente colher resultados reais com a sua loja virtual. Bom, pessoal, antes de nós falarmos, sobre como iniciar uma loja virtual, é muito importante a gente entender o porquê de iniciar uma loja virtual. Bom, se a gente analisar, se a gente for pesquisar e se informar, a gente vai perceber que esse mercado digital, que esse novo mercado, ele vem em constante crescimento e ele vem entregando constantes oportunidades para quem vem ingressando e ingressando da maneira correta nele. Então, se nós pegarmos os próprios números, nós vamos perceber um crescimento de uma forma muito acelerada, das vendas pela internet. Se nós pegarmos alguns números da Associação Brasileira de E-Commerce, nós vamos ver que o e-commerce em 2023, ou seja, há 2 anos atrás, ele já faturava 185 bilhões ao ano no Brasil. Se nós pegarmos esse mesmo dado, das vendas pela internet no ano de 2024, esse número chegou a 204 bilhões de faturamento ao ano. Então, se nós analisarmos as estatísticas e projetarmos 2025, a gente vê que para esse ano a possibilidade da gente superar esse faturamento é muito grande, e a gente conseguir bater mais uma vez um novo recorde, um valor muito maior. Então, diante desse cenário, a gente percebe um crescimento. Junto com esse crescimento, a gente pode entender que algumas coisas estão levando a esse crescimento. A gente fala que o mercado vem mudando, o mundo vem mudando, as pessoas, o consumidor, o comportamento das pessoas, elas vêm mudando, consequentemente os negócios também vêm mudando. Então, a gente fala que o digital não é mais uma tendência, não é mais uma futura possibilidade, mas o digital, ele já é o presente, ele já é uma realidade. Você precisa entender isso, que você precisa que o seu negócio, ele construa uma presença digital forte, ele ingresse dentro do digital e explore todas essas oportunidades, todas essas possibilidades que o digital oferece, que eu tenho certeza que isso pode ajudar significativamente, de forma muito positiva, os resultados do seu negócio. E talvez você pode estar se perguntando, mas para quem que é o digital? Será que é só para o grande empresário? Será que é só para a grande empresa? Eu vou te dizer que é muito pelo contrário. Eu acredito que o digital ele é um mercado que consegue abraçar e abranger todo mundo, desde aquele autônomo, desde aquele pequeno negócio físico, daquela pequena empresa, daquele pequeno empresário, ele tem espaço para todo mundo construir uma presença forte e vender um produto ou um serviço pela internet. Mas claro, eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo: o digital é como um mar que está na sua frente. E esse mar ele é gigantesco, ele tem muitas possibilidades. Só que se você entrar nesse mar, se você não souber nadar, se você não souber nadar na velocidade certa, na direção certa, ou seja, se você começa um negócio digital sem estratégia, sem técnica, sem as habilidades necessárias, você vai afundar e você não vai colher bons resultados e muitas vezes você talvez já até passou por isso. Tentou explorar esse mercado, se frustrou, não teve os resultados que você queria e você talvez terceirizou a culpa para que esse mercado não funcionasse, Essa é a tua desculpa até aqui. Mas eu posso te dizer que esse mercado ele é um mercado com muitas oportunidades, mas você tem que saber como nadar dentro desse mar e é sobre isso que eu vou te ensinar através dessa série de vídeos e através da nossa aula de hoje, que é como você pode iniciar uma loja virtual da maneira mais assertiva possível. E dito isso, então, pessoal, a gente precisa entender quais são as grandes vantagens da gente ter uma loja virtual. Se a gente for parar para analisar e comparar essa loja virtual a uma loja física, você já tem algumas grandes vantagens para você poder se beneficiar. Você consegue, primeiro, ter um alcance muito maior, de muito mais regiões, de muito mais pessoas. Talvez o seu negócio físico hoje ele é nichado, você só consegue atender o seu bairro, a sua cidade, a sua região. Com o negócio digital, você consegue, através de algumas estratégias, alcançar um número maior de pessoas e alcançando mais pessoas e mais regiões, você tem, consequentemente, uma previsibilidade, uma projeção de ter um resultado maior também. Então isso é muito benéfico. Se nós pegarmos
pegarmos e analisarmos um outro benefício, é a questão da possibilidade de você ter a loja aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nenhum negócio físico funciona dessa forma. Você tem um horário para abrir, você tem um horário para fechar, alguns param para o almoço, alguns não trabalham finais de semana. Então, os horários de um negócio físico eles são muito limitados. Dentro de um negócio virtual, de uma loja virtual, você ganha essa vantagem. Você consegue ter o seu negócio disponível a todo momento para que o seu cliente ele possa acessar e fazer a compra no momento em que ele consegue. E um outro benefício que eu já linko com isso é o benefício e a flexibilidade, a própria autonomia para o seu cliente. Ele acessa na hora que ele quer, da forma como ele quer, ele vê o produto na velocidade que ele quer, ele consegue ler, ele consegue analisar, ele consegue realmente ter uma liberdade maior para uma tomada de decisão. Então isso é bem interessante, por quê? Porque o consumidor vem mudando, o perfil do consumidor, o comportamento do consumidor, e as pessoas têm buscado essa liberdade, essa autonomia maior. Então hoje eles conseguem ter essa liberdade na autonomia e no conforto de casa, através do celular, através do computador, ele consegue ter acesso à sua loja e escolher com total tranquilidade o produto que ele vai querer. Então isso são alguns dos benefícios, entre tantos benefícios que você consegue se beneficiar a partir do momento em que você tem uma loja virtual, um negócio digital disponível para o seu cliente. Pessoal, e uma vez entendido isso, você consegue então caminhar para aquilo que você precisa para começar uma loja virtual, para começar um negócio online. E eu digo que o ponto de partida de qualquer negócio é você primeiro definir qual é o seu nicho de atuação, o seu público-alvo e a sua persona. Por que esses três elementos eles são fundamentais, eles são extremamente importantes para esse primeiro momento? Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia de negócio, elas têm uma ideia de produto ou de serviço que elas querem disponibilizar pela internet, mas no momento em que elas vão oferecer isso e elas não mapearam exatamente qual é o nicho, qual é exatamente o público, qual é a persona, ele tenta abraçar todo mundo, ele tenta vender para todo mundo e ele não consegue ter uma assertividade nas estratégias, no marketing, no fortalecimento da marca e no alcance das pessoas corretas. Então a gente não consegue vender para todo mundo, a gente tem que vender para o nosso público ideal, para o nosso perfil de cliente ideal. E de que forma isso acontece? Quando eu consigo definir qual é o nicho que eu quero atuar. Porque o mercado ele é amplo. O nicho é exatamente eu dividir, né? Eu pegar uma fatia do mercado e entender para quem eu vou vender. Qual é o público que eu vou me comunicar, porque eu preciso entender qual é o meu nicho para eu poder comercializar o meu produto, para eu poder criar a história do meu produto dentro de uma linguagem que essas pessoas entendam, que elas compreendam e que elas se interessem e absorvam a minha proposta de valor. Então, uma vez que eu defini meu nicho, e vamos pensar que o meu nicho vai ser um nicho fitness. Então, aqui eu defini um nicho de atuação, pessoas da área fitness. Eu preciso, a partir disso, definir o meu público-alvo. O que é o meu público-alvo? É o grupo maior que eu pretendo atingir com os meus produtos ou serviços. Então, dentro da linha fitness, eu agora quero atuar com pessoas que buscam por produtos fitness, mas pensando em qualidade de vida. Por que isso foi importante? Porque dentro da área fitness tem pessoas que estão buscando qualidade de vida, tem pessoas que estão buscando ser profissionais da área fitness. Então cada um tem um desejo, tem uma necessidade a partir desse nicho. Eu agora defini que o meu público é quem busca qualidade de vida. E a partir disso eu vou afunilando e eu vou conseguindo peneirar e melhorar essa experiência dessa divulgação do meu produto ou serviço. E a partir disso, daí eu chego na minha persona, que é justamente o quê? É a pessoa ideal, é a pessoa com as características ideais que eu pretendo que realmente queira o meu produto. Então eu preciso buscar criar essa pessoa de forma fictícia, mas com características reais, com o máximo de informações possíveis para eu conseguir dominar a minha venda. Então, dentro da minha persona, vamos criar aqui um exemplo. Eu quero alcançar pessoas, por exemplo, que estão dentro do grupo fitness, que buscam qualidade de vida e que são mulheres, por exemplo, de 25 a 40 anos. Então, eu segmentei muito mais. Daí, dentro dessa característica de 25 a 40 anos, eu crio essa persona. Então, eu vou criar a pessoa, a idade que eu pretendo atingir, de que região, qual é a cultura, quais são os valores, como que ela se comporta, o que essa pessoa gosta, o que ela não gosta. E quanto mais características eu conseguir levantar do meu perfil de cliente ideal, mais assertividade eu vou ter na hora de comunicar esse meu produto. Então, esse é uma primeira etapa extremamente fundamental e importante para garantir realmente uma boa venda do seu produto ou do seu serviço dentro do digital. E uma vez então que você fez isso, a gente pode caminhar para uma próxima etapa, que é justamente você construir a sua proposta de valor do produto ou do seu serviço. É justamente
conseguir identificar nele de que forma você vai informar isso para o seu cliente, para que ele consiga entender as vantagens, os benefícios e o diferencial daquilo que você oferece. Então isso é muito importante, a etapa da proposta de valor. É justamente você conseguir transmitir da maneira correta essa mensagem, para que o cliente entenda qual é a dor que você vai resolver com o seu produto para ele, qual é o problema que você vai trazer solução, ou qual é o desejo que você vai suprir. Isso é muito importante, porque dessa forma você consegue realmente colocar esse produto, esse serviço no mercado, mapeando quem são as pessoas ideais, né, que você pretende atingir com as estratégias, e quando você chegar nessas pessoas, a mensagem que vai chegar para elas, ela vai estar uma mensagem alinhada com a sua proposta de valor do produto, e isso aumenta muito as chances de você ter resultados melhores, mais vendas e assim por diante. E uma vez que você fez isso então, agora chegou o momento de você realmente testar o seu produto no mercado. Você tem que validar essa ideia. Porque às vezes a gente tem uma possibilidade, no momento da gente definir um produto ou um serviço, achar que todo mundo vai querer esse produto, que todo mundo vai querer comprar esse determinado produto que você está oferecendo, mas às vezes na prática as coisas não acontecem da maneira como a gente tinha de expectativa. Então a gente precisa testar, se informar com grupos, com pessoas próximas, com a sua rede de relacionamento. Primeiro, se elas conseguem enxergar valor no que você está oferecendo. Segundo, se elas estão dispostas a pagar por isso. E terceiro, se elas estão dispostas a pagar o que você pretende cobrar. Porque tendo essas três respostas, você sabe se o seu produto está ok e ele pode ir para o mercado, e você pode começar essa venda, ou se ele ainda precisa de alguns ajustes, de algumas correções para poder começar melhor, do jeito mais assertivo possível, ou talvez você chegue a uma resposta que ele não tem espaço, ele não tem realmente uma possibilidade legal no mercado, e aí você acaba pisando o freio e evitando perca de dinheiro, perca de tempo e talvez uma frustração no meio desse percurso. Então é muito importante essa etapa também. E aí tudo isso feito, pessoal, e tendo as respostas de tudo isso, você consegue caminhar para etapas que muitas vezes as pessoas começam por elas e elas são as menos importantes, que agora você escolhe então a plataforma que você pretende utilizar. E aqui dentro desse tema de plataforma, o que eu posso te garantir? Não existe uma plataforma perfeita, existe a plataforma mais assertiva para o seu projeto, para os requisitos do seu projeto, né, para a sua necessidade. Então, existem prós e contras em todas elas, mas independente da plataforma, a gente sempre fala que a plataforma ela é só a ferramenta que permite vender. Ela é só a ferramenta. Quem vai utilizar essa ferramenta é você. Então você precisa aprender a usar essa ferramenta da forma mais correta possível para você ter os melhores resultados dentro dessa gestão, dentro dessa administração desse negócio digital, desse negócio online que você está começando. A plataforma é apenas uma ferramenta dentro desse ecossistema. E junto com a plataforma você vai precisar, obviamente, entender e definir outras coisas. Qual é o intermediador de pagamento que eu vou utilizar, que oferece as melhores taxas para o meu nicho, para o meu tipo de produto, para o meu porte de empresa? Quais vão ser os intermediadores de envio que eu vou trabalhar? Se vai ser o próprio correio, se vai ser transportadoras. Você tem que fazer uma pesquisa de entender quais transportadores oferecem o melhor custo-benefício para o teu tipo e modelo de negócio, para a sua região. Às vezes tem transportadoras boas, mas que não atendem a sua região, né? Quando você talvez não está numa cidade grande, numa capital ou numa região metropolitana vizinha. Então tudo isso você vai conseguindo analisar e pesquisar depois de forma gradativa. Mas tudo isso não é o que garante o sucesso do teu negócio. O que garante o sucesso do teu negócio é aquela primeira etapa que eu te ensinei. E linkada com aquela primeira etapa existe mais uma coisa importante, pessoal. A sua mentalidade, o seu perfil de empreendedor digital. De nada adianta você ter as ferramentas necessárias, o material necessário, todas as coisas muito bem estruturadas. Mas se você não tiver a capacidade de gerenciar, de administrar esse negócio da maneira correta, ele vai ter problemas, ele vai ter prejuízos, ele vai fracassar e o sucesso dele vai se distanciar. Então, revise, né, se você tem as habilidades necessárias, tanto da parte de dominar as ferramentas envolvidas, e às vezes você pode buscar auxílios para isso, de agências, profissionais que podem te ajudar e colaborar nesse sucesso. Mas mais do que isso, também busque entender sobre os pilares administrativos de um negócio. Porque, lembre-se, um negócio digital, ele é tão similar a um negócio físico. Ele é da mesma forma, com os mesmos desafios. Ele tem as necessidades de você dominar diferentes áreas. Comerciais, vendas, marketing, financeiro,
gerenciar processos, gerenciar equipe, gerenciar tempo, gerenciar logística. Então tem uma série de coisas envolvidas nesse processo. E mesmo que você esteja começando o negócio e ele ainda seja pequeno, você ainda assim vai precisar refinar tudo isso, dominar todas essas áreas para que isso garanta um sucesso do seu negócio, principalmente no médio e no longo prazo, tá bom? Então, pessoal, para a gente fechar esse vídeo, eu quero te reforçar. Começar a loja virtual é só o início dessa jornada. Então ele é um começo, é um ponto de partida e você vai ter uma longa estrada, um longo processo para se desenvolver em diferentes áreas, desenvolver diferentes habilidades e se capacitar cada vez mais para ter o perfil correto e junto com esse perfil correto, você tomar as decisões mais assertivas possíveis para que independente do produto, do serviço, das ferramentas, da plataforma, do que você escolher, você consiga fluir na sua totalidade e colher realmente resultados estruturados, sólidos e bons justamente porque você se preparou em tudo que foi necessário para poder colher esse resultado que você pretende e atingir essa expectativa com o seu projeto digital, tá certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso ponto de partida dessa série de vídeos. Aqui eu quis justamente trazer a realidade, trazer toda a verdade para você poder já se preparar e entender que uma loja virtual, que um negócio online, ele, como diz, é um negócio, né, como o próprio nome diz, e ele vai te exigir que você saia da sua zona de conforto e busque se desenvolver com as habilidades necessárias, com os conhecimentos necessários e com toda a condição de empreender, de gerenciar, de administrar esse negócio com excelência e com os melhores resultados. Então, para nós fecharmos esse vídeo, pessoal, eu queria deixar uma frase de reflexão para você. No e-commerce, o primeiro passo não é começar uma loja virtual, mas é começar abrindo a sua mente para você poder aprender, se adaptar e se desenvolver em direção a um crescimento e aos resultados que você deseja. Pessoal, esse foi o nosso vídeo, esse foi a nossa aula de hoje. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundando o seu conhecimento em relação a um projeto de sucesso, ao e-commerce na veia. Se você gostou desse vídeo, já curta, já compartilha com aquele seu amigo, com aquele seu colega que você sabe que precisa ouvir isso. Lembra de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações também, tá certo? E deixa aqui nos comentários, pessoal, qual que é o seu maior desafio, qual que é a sua maior dificuldade em relação ao e-commerce hoje, que eu vou ler as respostas e a partir disso eu quero preparar novos materiais, novos conteúdos que vão fazer sentido para você e que vão te ajudar dentro desse processo, dessa jornada da sua evolução digital, tá certo? Pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo, nos vemos em breve.